Olá, boa tarde. Nesta série, nós vamos tratar sobre o tema da idolatria. O que é idolatria, segundo o magistério da Igreja Católica? De que formas se manifesta este pecado contra o primeiro e contra o segundo mandamento da lei de Deus? E para isso, nós vamos fazer uso de alguns livros. E gostava de dizer que entre 2012 e 2014 eu li um livro muitíssimo bom, publicado em Portugal pela editora Paulinas, com o título Falsos Deuses, de um pastor protestante, Timothy Keller, já falecido. Este livro é extremamente bom, pois explica muito bem o que é de facto a idolatria. E a idolatria, ela, como explicar então as imagens dentro da Igreja Católica? Os nossos irmãos da vertente protestante, da vertente cristã protestante, eles acusam-nos de que estas imagens de barro, de ouro ou de prata, como até o próprio texto bíblico diz, são idolatria. Que a intercessão dos santos também é uma forma de idolatria. Que nós rezarmos a Nossa Senhora é uma forma de idolatria. Que nós pedirmos a intercessão de Nossa Senhora ou de um anjo, ou de anjos ou de santos, não é? É uma forma de idolatria. Mas o que é efetivamente a idolatria? A idolatria é assim tão fácil de se conceber, de se conhecer. É curioso, porque este livro, Falsos Deuses, do pastor protestante Timothy Keller, ele nos apresenta como é sutil a idolatria. No entanto, também vamos fazer uso de alguns livros do Magistério da Igreja, não é? Já agora. Vai ser o Catecismo, basicamente o Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia. Ok? Vamos então começar com o livro Falsos Deuses, as promessas vazias do poder, do dinheiro e do sexo, e a única esperança que realmente importa. Esse é o subtítulo do livro. Em Portugal, como disse, já numa edição antiga foi pela editora Paulinas, mas também pode-se comprar o livro pela editora Vida Nova. Penso que está disponível também em livrarias, nas mais diversas livrarias. Na introdução, temos a fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E aqui o coração humano. A parte esta frase, não é? O coração humano, vamos buscar aqui então a palavra de Deus, a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o versículo 8, é-nos descrito o culto prestado por Caim e por Abel a Deus. E que, no entanto, Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Vamos ver o que é que diz o texto. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, por seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse: Por que estás irritado? Irado. Por que estás irado? E por que estás abatido? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te.
Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se contra o seu irmão e matou-o. Vejam que Deus disse aqui: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. A disposição do coração, não é? Jesus também nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Coração como fonte de adoração a Deus. Um coração que tem gratidão, não é? Em espírito e em verdade. Então, voltando aqui para a introdução do livro. A introdução fala sobre a fábrica de ídolos. Que diz: No mundo existe mais ídolos que realidades. Friedrich Nietzsche. Perdão pela tradução, pela pronúncia em alemão. Depois do início da crise econômica global, em meados de 2008, houve uma série trágica de suicídios de pessoas que outrora eram ricas e bem relacionadas e sucedidas. Por exemplo, o diretor financeiro da Federal Home Loan Mortgage Corporation, empresa de crédito imobiliário, também conhecida como Freddie Mac, enforcou-se no porão de sua casa. O dirigente executivo da Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos, disparou uma arma contra a própria cabeça ao volante do seu Jaguar vermelho. Quando um executivo do banco Bear Stearns soube que não seria contratado pelo JP Morgan Chase, comprador de sua empresa falida, ingeriu uma overdose de drogas e pulou do 29º andar de seu prédio. Um amigo comentou: O que aconteceu com ele? Acabou com ele. Casos como esses tinham uma terrível semelhança com suicídios após a queda estrepitosa da Bolsa de Valores de 1929. Na década de 1830, quando Alex de Tocqueville, eu acho que se pronuncia Tocqueville, registrou suas famosas observações sobre a América. Estamos a falar de 1830. Notou uma estranha melancolia a assombrar os habitantes, em meio à abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio por felicidade, mas era uma esperança ilusória. Porque, acrescentou Tocqueville, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que se busca. Há uma diferença entre tristeza e desespero. A tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom, entre várias coisas, de modo que, se você experimentar um revés profissional, poderá achar consolo na família para atravessar a dor. O desespero, por sua vez, é consolável, pois provém da perda de algo essencial.
Desculpa, o desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Quando você perde a fonte suprema de seu significado ou esperança de vida, não existem fontes alternativas às quais se voltar. Isso acaba com você. Existe um livro que fala sobre o significado da vida. O título do livro é O Homem em Busca de Sentido, não é? E como lidar com a perda. O Homem em Busca de Sentido, Viktor Frankl. É um psicoterapeuta, foi um psicoterapeuta judeu que sobreviveu aos campos de concentração, e ele explica aqui como ultrapassar o sofrimento através do que ele viveu e viu no campo de concentração. Nos seus momentos de maior sofrimento no campo de concentração, o jovem psicoterapeuta entregou-se à memória da sua mulher, que estava grávida e, tal como ele, condenada aos campos de concentração. Conservava com ela, conversava com ela, evocava a sua imagem e assim se mantinha vivo. Quando finalmente foi libertado, no final da guerra, a mulher estava morta, tal como seus pais e o irmão. No entanto, ele alimentara-se de outro sonho quando estava preso. E este sim viria a realizar-se. Projetava-se no futuro. Via-se a falar perante um público imaginário e a explicar o seu método para enfrentar a maior dos horrores e sobreviver. Portanto, quando nós temos o nosso coração em algo como o fim último, não é? E isso pode ser, no caso, o status, a riqueza, relacionamentos, pode ser filhos. E quando isso tudo nos é tirado, né? Lembra-nos aqui a história de Jó, não é? Na Bíblia. Quando isso é um fim último, quando isso é a preciosidade do nosso coração, é aí que o nosso coração está a alimentar-se unicamente e não dar a alimento, porque existe aqui a questão do serviço, não é? Que Deus, os dons e os talentos, todas essas coisas são dons, mas nós facilmente podemos transformar o poder, a riqueza, o sexo em idolatria. É uma questão de saber relacionar-se e de receber e acolher como dons de Deus e prestar serviço. Então, qual é a definição de idolatria que encontramos nesse livro? Tocqueville diz que isso é consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo e de edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. Eu vou voltando aqui atrás um pouco, falei que Tocqueville ele fala de uma forma essa mesma definição de uma forma ligeiramente diferente, e que vou repetir para poder dizer algo que é mais, que eu entendo que é mais descritivo para se entender. Então, ele diz que as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. O coração humano, lá está, não é? Novamente, o coração humano. Santo Agostinho, nas suas Confissões, no capítulo 1, logo no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Esta frase é a síntese de todo o livro. A nostalgia de Deus habita no coração do homem. É um espinho cravado na sua carne.
que quando nós tentamos saciar essa nostalgia com qualquer coisa visível ou invisível em lugar do próprio Deus, o nosso coração não fica satisfeito. É aqui que começa a idolatria. Vamos ver então uma cultura repleta de ídolos, não é? Para pessoas contemporâneas, a palavra idolatria remete à imagem de povos primitivos curvados diante de estátuas. O livro bíblico de Atos, no Novo Testamento, contém descrições vívidas de culturas do antigo mundo grego-romano. Cada cidade adorava suas divindades prediletas. Paulo, quando foi a Atenas, viu uma cidade literalmente repleta de imagens de divindades. Atos, capítulo 17, versículo 16. O Partenon ateniense dominava a paisagem, mas outras divindades estavam representadas em espaços públicos. Havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, Ernesto, o deus da arte, e etc. No entanto, as sociedades contemporâneas não diferem muito. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. O que são os deuses da beleza, do poder e do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa da sua preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a nossa família e a comunidade para alcançar a posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. À medida que os anos passam, chegam à constatação enfadonha de que a grandiosidade que imaginavam, não é? As pessoas que buscam o poder, a autoridade, mais à frente vão chegar à conclusão de que que a grandiosidade não basta e que se sentem solitários. Por exemplo, depois de Eliot Spitzer, governador de Nova York, destruir a sua carreira por seu envolvimento em um prostíbulo de luxo, David Brooks observou que nossa cultura tem produzido uma categoria de grandes empreendedores com sérios desequilíbrios relacionados à posição que ocupam. Eles têm habilidades sociais para relacionamentos verticais, para melhorar sua posição diante dos mentores e chefes, mas nenhuma habilidade para criar laços em relacionamentos horizontais com cônjuges, amigos e família. Inúmeros candidatos à presidência dizem concorrer para defender a família, embora passem a vida inteira correndo atrás de campanhas em campanhas, longe da própria família. Eles sacrificam tudo ao Deus do sucesso, mas não foi suficiente. Na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue e eram difíceis de apaziguar. E continua a ser assim. Os ídolos do coração. Seria difícil defender essa ideia de maneira convincente na era da exploração das empresas .com e das bolhas imobiliárias e de ações dos últimos 20 anos. Todavia, o grande fiasco econômico ocorrido entre 2008 e 2009 expôs o que hoje é chamado de a cultura da ganância. Muito tempo atrás,
Paulo escreveu que a ganância não era um mau comportamento apenas. Ganância, avareza, é idolatria. Colossenses 3:5. Escreveu ele: o dinheiro, conforme advertiu, pode assumir atributos divinos. E nossa relação com ele se aproxima então da adoração e da reverência. O dinheiro pode tornar um vício, pode se tornar um vício espiritual. E como todos os vícios, ele esconde de suas vítimas as reais proporções que tem. Corremos mais e maiores riscos de alcançar uma satisfação cada vez menor com o que almejamos, até que venha o colapso. Quando começamos a nos recuperar, perguntamos: o que estávamos pensando? Como podemos ser tão cegos? Acordamos como alguém de ressaca que mal consegue se lembrar da noite anterior. Mas por quê? Por que agimos de maneira tão irracional? Por que perdemos completamente de vista o que é certo? A resposta bíblica é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A maioria das pessoas, quando pensa em ídolos, tem em mente estátuas em sentido literal, ou próximo astropop ungido por Simon Cowell. Estátuas no seu literal, aqui entra a questão da arte sacra, não é? E é interessante que o próprio livro diz que não é isso. Todavia, embora a adoração tradicional a ídolos ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna a eles, que ocorre no coração, é universal. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, Deus diz sobre os anciãos de Israel: estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Como nós, os anciãos, devem ter respondido à acusação: ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, um amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como o centro da nossa vida, porque, conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização, se as alcançarmos. Então, a tradução, como vimos aqui, falamos mesmo há pouco, na cultura antiga, não é? Já antiga, até uma antiguidade recente, não é? No livro de Atos dos Apóstolos, e mesmo assim ainda continua em vários lugares do mundo. O acender incenso em honra de um Deus, o oferecer sacrifícios e ofertas em honra a outro Deus, é com o intuito, certo, de se obter algo. É com o intuito de se obter algo. Então, quando eu busco através da carreira social, da carreira profissional, através o dinheiro, uma posição que me traz segurança financeira para mim e para os meus, e isso ser um fim em si mesmo, não há meios para o fim, ou através de outras situações cujo significado, o que eu desejo, o que nós desejamos em nosso coração é a segurança, a proteção e a realização, se as alcançarmos. O fim desse desejo e dessa busca intensa que temos por algo, ou que usamos, ou fazemos, melhor assim, fazemos uso de algo, com a finalidade de obter como fim em si mesmo
a minha realização, a minha segurança, o meu eu, e em lugar disto ser um objeto de serviço, de caridade para outros, e não só acolher para mim, mas acolher para mim de forma certa, é um ato de idolatria. E a idolatria, ela é contra o primeiro e contra o segundo mandamento, que nós vamos ver. Ou seja, qualquer coisa pode ser um ídolo. Qualquer coisa. O que é que o magistério da igreja ensina no catecismo da igreja católica aqui? Sobre idolatria. A idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar essa rejeição dos ídolos, ouro e prata, obras das mãos do homem, que não tem boca e não falam, que tem boca e não falam, que tem olhos e não veem. Estes ídolos esses ídolos vãos tornam vão o homem, seja como eles os que os fazem e quantos põem neles a sua confiança. Salmo 115, de 4 a 5 e 8. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo. Jeremias 3:10. Que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo. Do poder, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, da nacionalidade, do dinheiro, etc. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, disse Jesus, Mateus 6:24. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta. Apocalipse 13:14. Recusando-se mesmo a simularem, ou seja, a fingirem o culto à besta. A idolatria recusa o senhorio único de Deus e é, pois, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único Deus. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Ou seja, o homem já nasceu, é inato, ou seja, o homem já nasceu religioso. Quer se acredite em Deus, no Deus Trino, quer se tenha uma religião professada, quer seja um ateu ou um agnóstico ou um hedonista. Não. O homem, a religiosidade no homem é inata, já se nasce com essa disposição à adoração. A vida humana unifica-se na adoração do único Deus. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja ao que for, que não a Deus. Catecismo da Igreja Católica, 1122 a 1114.
Mas também temos, depois é desenvolvido, e vamos ver ao longo do livro o desenvolvimento das formas de idolatria. Porque temos a idolatria como pecado, como perversão, como superstição. Idolatria do corpo humano, idolatria do dinheiro, libertação da idolatria no mundo, libertação da idolatria do mundo, notoriedade e riqueza como idolatria. Perceba, quando falamos em notoriedade, estamos obviamente a colocar todos os sinônimos aqui dentro, não é? O prestígio, eu sou a tal, sou aquela, não é? O mundo gira em torno. Proibição de fabricar ídolos. Temos todos esses pontos aqui bem desenvolvidos pelo magistério da igreja, obviamente com base na palavra escrita e tradição. Portanto, como também vemos no catecismo da Igreja Católica, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Mais para frente, nós vamos então desenvolver, continuar na introdução, que é bastante grande, e o que é que o livro fala sobre qualquer coisa poder se tornar um ídolo, e como é que isso acontece, que comportamentos humanos são esses que acontecem. E é interessante que os comportamentos humanos aqui nós temos, para quem é, não é para quem, pronto, na medida que vamos desenvolvendo, nós vamos vendo que os comportamentos do homem, do ser humano, que ele tem tendências, não é, aos vícios, os vícios, os pecados capitais. E de que forma é que se manifesta, assim, não é? Ou seja, os pecados capitais acabam por ser tipos de idolatria, não é? Que acaba por ser o sintoma da doença da idolatria no coração do homem, ok? Pronto, então nós vamos ver aqui alguns vícios capitais, não é alguns, é todos os vícios capitais ao longo do nosso estudo. Se não for apenas nesta obra, porque ela não contempla alguns aspectos, mas contempla aqui sobre o poder, sobre a riqueza e sobre o sexo, não é? Que são as coisas mais, os comportamentos mais notórios que acontecem em sociedade e que podemos ver, basta ver não só na vida real, como até não só na vida real, como até nos filmes e nas séries. Portanto, por hoje é só. Espero que continuem conosco, façam perguntas, porque o intuito é buscar conhecer a Deus, porque só amamos ao que conhecemos. Até a próxima.